E a todos os presentes, a alegria de estar convosco em este domingo, o sexto, em que nós celebramos a Páscoa, o sexto domingo de Páscoa. Temos aqui hoje diante de nós a cruz da evangelização da Europa. Chegou à nossa diocese na segunda-feira, onde foi recebida num convívio fraterno na paróquia de Manteigas e aí permaneceu com várias celebrações ao longo da semana, incluindo uma Via Lucis pelas ruas da Vila de Manteigas. E hoje teve uma recepção especial, pois que em peregrinação, desde a vizinha paróquia de Marmoleiro até aqui, foi acompanhada por um grande número de pessoas que assim partilham também este grande ideal, o ideal de evangelizar. Foi isso que o Papa João Paulo II quis transmitir aos jovens quando pegou em 5 cruzes, entregou cada uma aos jovens de cada continente e lhes disse: envie-vos jovens para evangelizar outros jovens com a cruz da evangelização. Irmãs e irmãos, é esse o mandato que para todos nós discípulos Jesus nos dá. E hoje o Evangelho, precisamente, ele lembra esse mandato. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, em que Jesus primeiro recorda aos seus discípulos o testamento, e o testamento que lhes deixa é o testamento do amor. Lembra-lhes depois que a fonte inspiradora da prática deste testamento do amor é a palavra que ele recebeu do Pai, a palavra que ele entrega aos discípulos, a palavra que agora há de dar abundante fruto na vida dos discípulos e na sua ação no meio do mundo. Mas sabendo que os discípulos são fracos, e todos nós também, e temos uma grande facilidade, a facilidade de esquecer o que é importante, Jesus diz-lhes: não tenhais medo da missão que vos confio, porque o Espírito Santo virá e vai-vos recordar tudo aquilo que eu vos disse, mas mais ainda, vai-vos ensinar muitas coisas. E, noutro lugar, o mesmo São João diz: vai-vos conduzir para a verdade total. E desta forma, Jesus confiava aos discípulos a responsabilidade da evangelização, que foi e continua a ser desenvolvida no mundo através dos seus discípulos, sempre com muitas dificuldades. Mas é nas dificuldades que a Igreja dos discípulos encontra o caminho, se encontra a si própria. Por exemplo, hoje, o relato que nos faz os Atos dos Apóstolos apresenta-nos uma dessas dificuldades. Mas mais do que as dificuldades, é importante ver como é que ela foi resolvida. Surgiu na comunidade de Antioquia um grande problema. Um conjunto, alguns andavam a complicar e a baralhar a vida dos outros, dizendo-lhes que os gentios, os pagãos, uma vez convertidos à fé, tinham de praticar todas aquelas minúcias das tradições judaicas. E isso perturbou em geral os cristãos. E era preciso decidir se é verdade, se é necessário ou não seguir cada uma dessas tradições. Paulo e Barnabé colocam-se à frente de um processo em que a comunidade, depois de ter pensado no assunto e não o ter resolvido, então decide levar o assunto aos apóstolos e aos anciãos. Estes tomam conta do assunto, tomam a decisão e enviam representantes, seus representantes, à comunidade de Antioquia para lhes apresentar aquilo que nós acabamos de ouvir. Irmãs e irmãos, este é o processo em que todas as comunidades e discípulos hão de encontrar solução para os problemas que surgem. É aquilo que o Papa Francisco nos lembra, que é o caminho sinodal em que todos temos que estar sempre envolvidos. Todos à procura dos melhores caminhos e com a colaboração de todos para atingirmos a meta que Jesus nos aponta e o Evangelho nos impulsiona e que o sigamos. Claro que temos a certeza dada por Jesus que teremos sempre o acolhimento da nossa Mãe Igreja. O acolhimento, o acompanhamento, aquele aconchego da nossa Mãe Igreja. Essa Mãe Igreja representada naquela visão última do Apocalipse. Hoje estamos a ver a parte final do Apocalipse. Não é bem a final, mas é quase final. Em que aparece esta visão maravilhosa de João. A cidade nova de Jerusalém que desce do céu e depois é descrita por ele. Representa a humanidade nova para a qual nós caminhamos.
caminhamos por força do dinamismo do Evangelho, mas representa também esta Igreja, bem que nos acolhe e que nos mobiliza para sermos evangelizadores, anunciadores da novidade de Cristo no meio do nosso mundo. Irmãs e irmãos, alegremos-nos que o Senhor caminha connosco e hoje iniciamos um mês muito importante. Temos aqui a imagem de Nossa Senhora, um mês de Maria. É também o dia da mãe e por isso ela, que é modelo de todas as mães, há de inspirar as mães a viverem a maravilha do seu serviço à vida e ao amor e à família e a todos os valores. E a todos nós nos há de inspirar aqueles que têm as suas mães, prestarem-lhe a devida homenagem, ainda fisicamente no meio deles, prestarem-lhe a devida homenagem, e àqueles que não as têm, olhando para Maria, preenchem dessa forma o vazio sempre aberto que cria a ausência da mãe. Irmãs e irmãos, louvemos o Senhor. Hoje, através desta cruz simples, mas muito significativa, cada um de nós lembra a responsabilidade evangelizadora que o Senhor lhe confia e a Nossa Senhora pede, com certeza, que nos ajude com o seu auxílio, o seu modelo e o seu exemplo a seguir os caminhos deste serviço do Evangelho, que é serviço à Igreja e à humanidade.